Agora, Clau, deu certo? Deu certo agora, meninas? Dá pra me ouvir bem? Glória a Deus. Isso, vamos voltando de novo aqui. O pessoal vai voltando, vai entrando de novo aqui na live. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vocês estão me ouvindo bem? Não tá ouvindo? Vocês não estão me ouvindo? Não tá me ouvindo, Janaíne? Andréia? Não tem áudio? Vocês não estão conseguindo me ouvir? Ah, beleza, então. Glória a Deus, tá me ouvindo. Sai então, Clau. Sai e entra de novo. Sai e entra. Deixa eu marcar aqui pra ela. Pra Claudineia. Que aí... Ah, beleza, então. Então agora vai. Eu vou chamar aqui a pastora Gi pra ela entrar. Em nome de Jesus, vai dar certo. Em nome de Jesus. Deu Em nome certo. de Jesus, vai dar Vai certo. dar certo. Glória a Deus. Isso. Glória a Deus, vai dar certo. Agora vamos esperar um pouquinho, né? E a gente já pede para Jé entrar, em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa live. Nós hoje temos um tema maravilhoso e hoje tá dando tanto bug aqui, né, no Instagram, não é mesmo, pastora Gi? Com Tá dando certeza. tanto bug, tanto dificuldade, porque vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus, tenho certeza que vocês vão ser muito edificados com o tema que nós vamos trazer hoje. Nós Verdade. vamos falar um pouquinho sobre gatilhos emocionais. Meu Deus, como isso impacta nas nossas vidas, né, pastora Gi? Com certeza. E impacta nas nossas reações também. Muitas reações que nós temos e não entendemos é por conta do gatilho emocional. E conhecer esse gatilho vão poder. Ai, glória a Deus! Deu Deu certo. certo! Glória a Deus! Tava Oh, meu orando Deus! aqui. Falei, o sangue de Jesus tem poder, vai dar certo. Que luta, Vai. né? Oh, meu Deus! Mas deu certo, glória a Deus! Amém. Em Amém. nome de Jesus. Vamos já orar, meninas, então? Vamos começar orando. Em nome de Jesus, Amém, vamos Jesus. apresentar ao Senhor esta live. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ser edificadas em nome de Jesus. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esta live diante da Tua presença. Senhor, usa a minha vida, da Jéssica e da Gisele, com poder, autoridade, com ousadia. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para falar das emoções. Nós sabemos o quanto é importante, Senhor Deus, liberar palavras de conhecimento, palavras, Senhor Deus, que ajudem pessoas a entenderem os gatilhos emocionais, a entenderem as feridas, entenderem, Senhor Deus, os comportamentos que muitas vezes estão relacionados ao inconsciente, de situações que viveram lá no passado e muitas vezes até dentro do ventre materno. Senhor, nos usa com poder, com autoridade, com ousadia, que pessoas sejam alcançadas através desta palavra, através desta ministração desta noite. Em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar as pessoas que vão entrar aqui, as que já estão e aquelas que vão assistir depois, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, convidamos o nosso doce e maravilhoso Espírito Santo para se fazer presente aqui neste momento, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bora lá, Amém. gente. Vamos lá, então. Vai lá, pastora Gia. É com Então, você. então tá bom. Então, meninas, né, e meninos, não sei se tem homem aqui, nós vamos falar sobre gatilhos emocionais. E meu Deus, que forte. Tava falando aqui pra pastorari, quanto que isso tocou no meu coração, quanto que isso mexeu em algumas coisinhas. E eu falei, meu Deus, vai mexer com as mulheres, elas vão ser impactadas. E mais que isso, transformadas também. Porque a partir do momento que a gente conhece, a gente consegue. A palavra fala, Sei. conhecereis a verdade vos libertará. E a Amém. verdade sobre nós. Então, como que você reage tão forte a coisas tão pequenas? Ou melhor, por que que você reage tão forte a coisas tão pequenas? E antes da gente começar, eu estava lembrando de uma situação que está nas redes sociais aí, de um pai com os filhos, onde o carro dele cai num buraco ali, e o filho desesperado, com medo do pai brigar, porque realmente o carro estragou, danificou bastante.
Eu não cheguei a ver o final da reportagem, como ficou o carro, e naquele momento o pai só estava preocupado com o filho. Meu Deus. E nos dias de hoje, né, do jeito que anda o mundo aí, a gente vê uma notícia dessa, a gente fica muito feliz. Porque Verdade. a coisa maior, a mais importante que a gente tem é a nossa família. De nada adianta a gente ter dinheiro, ter sucesso, prosperar, né, ter sucesso na área profissional, muitas mulheres, muitas vezes. Quantas mulheres que têm sucesso na área profissional, mas às vezes a sua casa está abandonada, a sua casa está perdida. Então, o principal, né, é a nossa família. Então, uma notícia dessa, então, você saber por que reage. Aí eu fiquei pensando, antes da gente fazer a live aqui do gatilho, eu falei, meu Deus, como será que seria a reação de outras pessoas? Né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas se preocupariam com o carro e não com o Isso filho. quanto eu já ouvi pessoas, por exemplo, de homens que lavam o carro, daí o carro é intocável, digamos, não pode tocar no carro. E às vezes o filho vai lá, derruba um salgadinho, derruba alguma coisa dentro do carro, meu Deus, surta. Por que foi sujar o carro? Ai, aí, blá, blá. E briga com a criança fica traumatizada, porque trata melhor o carro do que o próprio filho, né? Filho. Ou uma xícara, Meu às vezes uma Deus. mãe, né, quebrou uma xícara. E você Uhum. vai ficar, briga com a criança, tipo, acontece, com as situações acontecem. E quem nunca, né? Principalmente nós mulheres. Uhum. Sua xícara de estimação, ou aquela xícara que tem né, um apego emocional que alguém deu, um parente deu, e você vai lá e briga, e depois fala, poxa vida, por que que eu briguei? E É. você tem que, muitas vezes, ainda reconhece, vai lá pedir desculpa, mas às vezes não. Então, antes de qualquer coisa, eu vou me apresentar, porque às vezes talvez tenha alguém aqui que não conheça, né? Eu sou a Gisele Schuster, sou psicanalista formada pelo Instituto Fazendo a Diferença. Estou aqui com as minhas amigas psicanalistas Ariela e a Jéssica também. E nós estamos aqui para falar desse tema tão importante. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, que eu fiz essa pergunta para mim também, e quero que vocês respondam aí no chat pra gente. Ou para vocês mesmas. Você já chorou ou explodiu por uma coisa pequena, tipo uma palavra do marido, um filho que te respondeu atravessado, uma mensagem ignorada, e de repente você já estava nervosa, gritando ou chorando no banheiro? Meu Deus. E eu acho engraçado que quando a gente vai apresentar algo, seja na igreja, seja algo que a gente vai falar, às vezes Deus até permite que a gente passe por algumas situações para a gente entender o que a gente vai falar. Eu acho lindo isso que o Espírito Santo faz com a gente, porque nisso o Senhor trabalha. Às vezes, né? Sentimentos, situações. Então, assim, é forte essa pergunta. Porque eu acredito que todo mundo que tá aqui, uma vez na vida já aconteceu isso. De você, né, ir chorar no banheiro, de você explodir. Só que você não explodiu por aquela coisinha pequena. São várias coisinhas somadas que você acaba explodindo depois. Né? O ser forte o tempo todo, não pedir ajuda. E eu queria, né, se você se identificou, você que está aqui nessa live com essa pergunta, se você respondeu sim, eu já chorei não só uma, mas várias vezes no banheiro, então essa live é para você. Fique até o final, porque o Espírito Santo vai falar com você, como falou com a gente, né? E depois vem aquela culpa, meu Deus, por que que eu tive essa reação? Por Nossa. que que eu fui exagerada? Será que eu sou fraca? Ou o que tem de errado comigo? Uhum. Principalmente nós que temos Deus, somos cristãos, né? Às vezes temos uma atividade na igreja e você acha que você não pode errar, que você não pode ter um surto de vez em quando, não pode ficar nervosa Meu de vez em Deus. quando, não pode ter, né? Tua fé às vezes esmoreceu um pouquinho. Quem nunca pensou, meu Deus, né? Nada acontece comigo. Nada parece que vai para frente. Parece que eu dou um passo para frente, três para trás. Senhor, por que que eu não rompo? Por que que esse medo não vai embora? Eu jejuo, eu oro, eu sou uma mulher de Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, assim, quem nunca? Então, se você, né, respondeu sim, essa live é para você. E quando a alma está machucada, qualquer coisinha vira um terremoto. Qualquer coisinha. E não é sobre o copo que quebrou do filho ou do marido, mas é sobre tudo que já quebrou dentro de você lá atrás. E Uau. aí você explode. Então agora, né? Você é do time, você aí que engole tudo ou é do time que explode? Ou essas duas coisas estão atreladas. Eu engulo tudo, né? Eu tava pensando, eu sou uma pessoa que eu vou tolerando. Só que daí a hora, os quietinhos são assim, a hora que eles explodem, daí já o negócio Sai de já perto. sai de Ninguém perto. fica perto, dá até medo, né? É, tipo, você é quietinha, você é boazinha, mas assim, você vai aguentando, você vai aguentando. Chega uma hora que você explode. E é esse momento que você tem que parar,
respirar e falar, Espírito Santo, o que está acontecendo? Eu passei por uma situação assim, faz um tempo, e eu peguei o meu carro e falei, eu vou conversar com o Espírito Santo, eu preciso ter um momento eu e o Espírito Santo. Peguei o carro e falei, Espírito Santo, eu não estou me aguentando hoje, eu preciso que você fale comigo. Por que essa irritação, né? Por que eu tô irritada? Não tem motivo pra estar irritada. E ele foi acalmando. Então, assim, tá tudo bem você não tá. Você não tem que estar bem todo dia, tá sorridente todo dia. Mas tem que buscar ajuda, né? Você não precisa ser forte. Mas tem que entender que quando as coisas não estão bem, precisa olhar pra dentro de si. E agora eu vou passar pra minha amiga Ari, né? Falar um pouquinho sobre o que são os gatilhos. Pra vocês identificarem o que é o gatilho emocional. Pois então, meu povo, meu povo e minha pova, quantas vezes vocês já tiveram algum desses comportamentos que a Gi falou, que a Gi mencionou, e que às vezes você até se sentiu culpado ou culpada por você não entender o porquê que você está sentindo aquilo? Não é verdade? Tem muitas vezes que a gente tem uma reação e a gente nem entende o porquê, e depois vem o arrependimento, fala, meu Deus, por que que eu reagi assim? Nem você consegue entender, meu Deus, por que que eu explodi desse jeito? Nem era para tanto, nem precisava agir dessa forma, não é mesmo? E até é engraçado, porque ontem meu esposo aconteceu uma situação com ele, e aí depois ele veio e falou assim para mim, nossa, amor, eu acho que eu não deveria ter falado assim, né? Eu acho que eu tava tão ansioso, eufórico, e eu não parei para pensar antes de fazer. E depois que eu já tinha feito, que eu vi que as coisas se acalmaram, daí eu me dei conta que eu não deveria ter falado daquela forma. Daí eu falei assim, acontece, nós somos seres humanos e tá tudo bem, o importante é você ser humilde, reconhecer a tua falha, o teu erro, se redimir, ir lá e se consertar. E aí ele fez todo o processo, ele foi lá, mandou mensagem, se consertou, pediu perdão e tal, só que depois ele ficou ali se remoendo, sabe? Se sentindo culpado pela situação. E eu falei assim, tá tudo bem, você já reconheceu, tá tudo bem, não, nós não somos perfeitos, não se cobre tanto. Né? Então, nós somos seres humanos, nós somos falhos, mas o importante é nós sermos humildes e reconhecer as nossas falhas e voltar atrás e corrigir. Só que além da gente reconhecer que a gente falhou, é importante a gente entender qual é a causa. Então, o que são gatilhos emocionais? Né? Muitas vezes nós somos reféns dos gatilhos emocionais, mas nós não conseguimos entender. Então, os gatilhos emocionais é quando agora, o teu presente, ele é motivado pela dor do passado. Por aquilo que aconteceu lá atrás, mas você ainda não conseguiu lidar com aquela situação. É algo que ainda não foi curado, algo que não foi ressignificado, você não superou totalmente. Por exemplo, às vezes são situações tão simples, tão corriqueiras, e que a gente vai só acumulando. Igual a pastora Gisele falou, às vezes acontece uma situação, você vai só acumulando, você não fala, você vai engolindo e de repente, pá, você explode. Né? E às vezes fala de uma forma que não é adequada, tenta resolver de uma forma que não é tão adequada. E isso acaba ferindo outras pessoas. Além de você se sentir mal, você acaba ferindo outras pessoas também. E às vezes, nem foi uma coisa tão grande, né? Não foi assim, tão grandioso. Mas, e esses gatilhos podem estar relacionados a uma ausência, a uma palavra dura que você recebeu, a um silêncio, digamos, a pessoa não te respondeu, né? E aí você vive refém daquilo, de uma rejeição, e aquilo ficou guardado. E um dia, sem você perceber, isso começa a dirigir as suas emoções. Começa a dar a direção. Você começa a ser movido por aquilo que você sente. E às vezes não é consciente. Você não consegue ter consciência do porquê daquele comportamento. E como que a gente consegue entender tudo isso, né? Essa dor que ela aparece, a gente se culpa, mas a gente não consegue entender o porquê vem essa dor. A gente não consegue entender. Mas os gatilhos emocionais, eles são muito mais comuns do que a gente possa imaginar. Por exemplo, se você manda uma mensagem para uma pessoa, e essa pessoa demora para te responder. Ou às vezes até parece que ela visualizou e não te respondeu naquela hora. Na hora já começa a vir mil coisas na cabeça. Nossa, por que essa pessoa me isolou? A pessoa esqueceu de mim, me rejeitou. Será que ela não lembra de mim? Então começa a vir mil coisas na sua cabeça.
Mas, às vezes, a pessoa, tipo assim, só na correria, ela não conseguiu responder naquela hora. Mas ela vai responder depois. Só que às vezes suas questões mal resolvidas ali dentro, no teu interior, fazem você começar a ativar vários gatilhos de rejeição, de abandono, do medo de ser rejeitado, do medo de não ser visto, do medo de não ser respondido, e aí a gente começa a ter essas atitudes. E aí o que acontece? Quem não trata a dor acaba vivendo sendo dominada por ela. E agora eu quero convidar minha amiga Jéssica, que ela vai explicar por de onde que vêm esses gatilhos, de onde nascem esses gatilhos. Por que quando a gente entende as raízes, quais são os motivos, a gente para, né, de se culpar e começa a se curar. Então a Jéssica vai estar falando um pouquinho sobre isso agora. Exatamente. Então, assim, gente, todo gatilho, ele tem uma raiz. Todo gatilho emocional, ele tem uma raiz. E essa raiz é a ferida emocional que tá ali estourando dentro de você. Imagine uma represa. Vou dar um exemplo para vocês imaginarem aí. Imagine uma represa, aquela água tá ali transbordando. E o gatilho é como se fosse um botão que abre uma daquelas comportas. Então, quando esse gatilho é acionado, a comporta abre e a água vem e explode. É o que acontece com a gente. Aquela ferida está transbordando dentro da gente, está tudo acumulado, está preso ali dentro. Você nunca tratou, você nunca olhou para aquilo, você nunca deu importância, você nunca parou para ver aquilo, aquela ferida, aquela dor, aquele trauma que você viveu e não cuidou. E aí tá tudo ali, preso. E de repente acontece alguma coisa que toca lá na ferida, que toca no gatilho e abre aquela comporta. E aí você acaba tendo comportamentos que você acaba explodindo. Então, os nossos comportamentos, eles dizem muito sobre nós. Como nós estamos por dentro emocionalmente. Então, não é a situação, não é o que aconteceu, não é o que a pessoa falou, mas é o que está dentro de você, o que aquilo despertou dentro de você, né? E eu quero nomear, né? Vamos nomear essas feridas, né? Então, o problema não é o que acontece hoje. O problema é o que isso desperta dentro de você. E aí, nós vamos falar sobre algumas feridas emocionais, que são os gatilhos, né? Tá lá dentro, alguma coisa acontece que desperta essa ferida, né? Por exemplo, a rejeição na infância. Tem uma história de um rapaz que ele se exaltava muito no trânsito. Muito no trânsito. Então, uma vez, uma pessoa atravessou na frente dele, não foi fechado, nem nada. Simplesmente ele começou a se irar. Ele se irou e ficou muito pé da vida e começou a perseguir essa outra pessoa até a outra pessoa parar. E aí, quando a outra pessoa parou e saiu do carro, falou assim: nossa, o que que eu fiz? Me perdoa, o que que foi que eu fiz? Aí ele falou: meu Deus, o que que eu tô fazendo? E aí, quando ele foi buscar a fundo, ver o porquê de tanta irritabilidade no trânsito, por que que eu tô trazendo isso para vocês? Para vocês entenderem. Quando a gente traz histórias, vocês entendem melhor isso. E aí, vamos voltar lá atrás, lá na infância dele. Ele descobriu que lá na infância dele, ele sofria muito bullying. Ele era gordinho. Então, os amigos dele, os amigos não, né? Vamos dizer assim, os colegas ali da escola, eles tiravam muito sarro dele. Na hora de escolher ali para fazer alguma atividade, deixavam ele para trás, sabe? Sentavam no lugar dele. Então, eles passavam ele para trás, ele ficava para trás. E aí, toda vez que essa situação acontecia no hoje, onde alguém entrava na frente dele e deixava ele para trás, era o gatilho que acionava da ferida da rejeição na infância, da ferida no bullying.
que ele sofria? Porque ele é deixado para trás, ele era rejeitado toda vez. E aí foi aonde ele descobriu por que ele era tão irritado no trânsito, quando alguém ultrapassava ele, quando alguém fechava ele não podia ficar para trás, ele tinha que sempre estar lá na frente. Entendeu? Essa era a raiz. Então, o comportamento dele tem uma raiz. O nosso comportamento, o teu comportamento tem uma raiz. Então, não é a pessoa que passou na frente. Não é a pessoa que ultrapassou. É lá o bullying que eu sofri. É lá a rejeição que eu sofri. Que eu fui passado para trás. Que todo mundo me rejeitava, que todo mundo me deixava para trás. Vocês conseguem compreender? Outra ferida também que a gente tem que nomear: pais críticos. Então, pais críticos geram adultos que vivem em estado de alerta. Às vezes, uma pessoa explode, fica irado quando recebe, às vezes, uma palavra simples, ou uma repreensão no trabalho, ou até mesmo quando o cônjuge fala alguma coisa. Mas não é sobre a crítica que está acontecendo. É sobre, talvez lá na tua infância, juventude ou adolescência, que você ouviu que você não era bom, que você sempre erra, que você não sabe fazer nada certo, que você não vai dar certo na vida, que você poderia ter feito melhor e não fez. Você tá entendendo? Então, bateu ali no botão do gatilho, abriu a comporta e aí você estoura. Aí você se irrita. Mas não é sobre o que o cônjuge falou. Não é sobre o que você passou no trabalho ou que o chefe repreendeu você. É sobre essa ferida que ainda está dentro de você e você não olhou. Tá represo, tá preso ali. Você lembra da represa? E de repente acionou o gatilho e você explodiu. Né? Então, o inconsciente, ele entende qualquer correção como um ataque. Então, o gatilho, ele vem em forma de raiva, às vezes vem em forma de choro, ou às vezes você se prende e fica em silêncio, não fala nada. Entendeu? Então, a tua reação diz como que você está. O problema não é o outro. O problema não é a situação. O problema não é o que aconteceu. O problema é como você vai reagir. É como você está por dentro. É muito louco isso, gente. Mas quando você começa a entender isso, qualquer tipo de reação que você não controla, depois você volta e fala assim, nossa, por que isso aconteceu comigo? Peraí, deixa eu voltar lá atrás. Eu preciso descobrir por que eu tive esse comportamento. Entendeu? Outra ferida também, gatilho, o abandono. A ferida do abandono, do abandono não é só quando alguém vai embora, mas é quando não é só o abandono físico, mas também tem o abandono emocional. Então, quando você sofre o abandono físico ou emocional, tem pessoas que entram em desespero quando alguém demora a responder uma mensagem, igual a Ari falou. Né? Então, o problema não é a pessoa não responder a mensagem, é só uma mensagem. Mas o inconsciente diz que a pessoa vai te deixar, que a pessoa vai te abandonar, a pessoa não está me respondendo porque ela não quer mais ficar comigo, ela vai me abandonar, ela vai me esquecer. Você está entendendo? Então, o gatilho não é o silêncio do outro, mas é a memória de ter sido emocionalmente abandonada lá atrás. Seja na infância, seja na juventude, seja na adolescência, seja na sua vida adulta. É algo que aconteceu lá atrás, que não foi tratado. Tá preso ali, que você não viu para isso. Você não olhou para isso. E daí acontece qualquer coisinha semelhante a isso. E aí o inconsciente, ele faz com que você tenha essa reação para você se proteger. Para que isso não aconteça de novo. Porque o nosso inconsciente, ele não tem noção do passado. Para o inconsciente, ele acha que está acontecendo aquilo ali de novo. E aí ele faz com que você tenha essas reações para se proteger. Só que acontece ao contrário, porque daí a pessoa tá ali desconfiada do outro, né? Eu vou falar ali mais para frente sobre, né? Por exemplo, a traição.
ela não gera só uma dor, ela gera uma hipervigilância. Então, se o parceiro tá lá no banheiro com o celular, meu Deus, ele tá me traindo, ele já tá falando com outra pessoa. Você tá entendendo? Então, o inconsciente ele já foi ferido lá atrás, né? E ele reage como se estivesse se protegendo para não reviver aquela dor. Só que aí faz com que você tenha reações ou ações que a outra pessoa não vai compreender. E aí outra pessoa fala assim, não, essa pessoa me sufoca. Essa pessoa tá achando que eu tô traindo ela. Tanta desconfiança. E aí a outra pessoa também cansa. E às vezes você acaba até não querendo mais o relacionamento por causa disso. Mas é o quê? É aquela ferida lá. E aí acontece alguma coisa semelhante, aí o inconsciente já traz para o consciente e você acaba tendo esses tipos de comportamento. Entenderam? Outra ferida. A ferida da humilhação. Então, quem foi humilhado aprende a viver armado. Então, tem gente que reage com muita agressividade quando se sente exposta ou comparada, mesmo em situações leves. Então, o inconsciente, ele lembra de momentos onde você foi ridicularizada, diminuída, envergonhada. Então, o gatilho, ele vem como uma defesa da dignidade ferida. Né? Então, nem toda perda é um luto, mas é uma ferida que está ali aberta. E, às vezes, uma separação simples, uma mudança ou um não que você recebe ativa um choro profundo. Ativa um vazio dentro de você desproporcional, porque aquilo ele toca numa perda antiga que nunca foi elaborada. Eu tenho um testemunho meu para contar para vocês o que aconteceu comigo esses dias, sobre uma situação com uma amiga minha, onde eu recebi um não, e aí eu tive uma reação, falei coisas que eu não deveria falar e até chorei que nem uma criança. Por quê? Porque veio uma dor lá da infância, onde eu vivi uma situação na minha infância com amizades. Com amizades. E aí, depois que passou aquilo, eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, o porquê que eu falei aquilo? Por que que eu tive aquela reação? E aí, a gente que trabalha com isso, todo o nosso comportamento a gente vai tentar ir atrás para descobrir o porquê. Qual que é a raiz? E aí eu corri para o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu preciso entender por que que eu tive essa reação. Por que que eu chorei daquela forma igual uma criança. Como se eu estivesse sendo abandonada pela minha amiga. Entendeu? E não tinha nada a ver com ela. Tinha a ver com aquela ferida que estava latente ou adormecida dentro de mim, que eu nunca olhei, eu nunca parei para ver aquela ferida. E era sobre amizade. E aí o que que acontece? É como se o meu inconsciente atraísse de novo aquela dor, mas não para me fazer sofrer, mas para mim poder identificar aquilo e poder mudar. E aí eu consegui identificar, eu falei, meu Deus, é isso. É isso. Não tem nada a ver com a minha amiga. Tem a ver com o que eu tô sentindo. Tem a ver com a minha ferida. E aquela situação só apertou o botão do gatilho, foi onde eu botei pra fora. Eu também aconteceu uma situação comigo parecida assim de não relacionada a amizades, mas o gatilho que acionava. Por exemplo, se eu tinha que falar em público, e como eu já tinha sido, digamos, tinha sofrido bullying quando eu era pequena, então na escola eu fui fazer uma apresentação e aí algum, né, dos amiguinhos, sempre tem um que são mais, né, agitadinhos da sala, e aí começou a dar risada, tirar sarro, né? Então aquilo ficou marcado para mim. Então todas as vezes que eu tinha que fazer uma apresentação na escola e depois até na faculdade, quando eu olhava para as pessoas, é como se eu estivesse olhando para elas e elas estivessem tirando sarro de mim. Às vezes elas nem estavam fazendo nada. Elas nem estavam, mas
no meu inconsciente eu estava olhando e elas estavam falando de mim. Qualquer coisa que elas virassem pro lado para falar, comentasse alguma coisa com alguém, elas estavam falando de mim. Então era um Uhum. gatilho que estava sendo acionado o tempo todo. E até quando a questão do meu trabalho, quando eu trabalhava, eu não conseguia falar em público, eu não conseguia me expressar, porque eu estava aprisionada lá naquele bullying, lá naquela humilhação que eu me passei, né, na infância. Então eram gatilhos que eram ativados de situações que eu não tinha curado lá de trás, né? Exatamente. O nosso inconsciente, ele generaliza um evento ruim. Então, é como se, porque assim, ó, a nossa mente, ela se familiariza com aquilo que a gente já passou, entendeu? E se a gente passou por um evento ruim, o nosso inconsciente, ele generaliza aquilo. Então, qualquer coisinha parecida, ele já vai fazer com que você tenha uma reação para você não passar por aquilo de novo. Só que o que acontece? Na psicanálise se chama congelamento emocional. E a gente sabe aqui, né, como cristãs, que existe uma prisão da alma em algo que aconteceu lá atrás. A pessoa fica presa, a alma da pessoa fica presa a uma situação ruim que aconteceu, e aí a pessoa não consegue sair daquilo. E aí por isso que aquilo às vezes se repete tantas vezes na vida da pessoa. É muito doido isso, mas isso acontece muito. Eu já tive situações né, de ver estudos de caso que a mulher ela ficou presa lá na escola que ela estudava do dia que os pais esqueceram ela na escola. Então o pai achou que a mãe ia buscar, a mãe achou que o pai ia buscar, nenhum foi buscar e ela ficou lá. E aquilo foi muito marcante para ela, muito marcante. E daí o que acontecia? Na vida adulta ela sentia muito esse abandono. Ela sentia muito esse medo. Entendeu? E aí o inconsciente dela generalizou. Então, isso sempre vai acontecer. Sempre vão te abandonar. As pessoas sempre vão te abandonar. As pessoas sempre vão te esquecer daquilo que congelou. O emocional dela congelou lá naquela situação. E enquanto ela não descobrir que é aquilo, ela não consegue virar a página. Ela não consegue. Por isso que a terapia ajuda muito, o autoconhecimento ajuda muito a você identificar, você saber da tua história, você ir lá nas tuas dores, você ressignificar, porque a palavra diz que a verdade nos liberta. Então, quando você traz para a luz algo que estava no teu oculto, para mim estava no oculto aquela ferida da amizade. Estava no oculto. E quando eu comecei lá a pensar o porquê, e que eu trouxe à luz aquilo, lembrar como que eram as minhas amizades, o que eu fazia para ter uma amizade, falei, meu Deus, é isso. É isso. E aí a gente muda, é uma chave que vira dentro de você. Sabe, é maravilhoso, porque daí você abre espaço para o Espírito Santo vir e curar aquela dor dentro de você. Você entrega aquilo. Você traz a luz, você fala sobre. A fala, ela também liberta, gente. E quantas histórias a gente já ouviu, né? Das pessoas estarem presas a uma ferida lá atrás. E aí, qualquer coisinha que acontece, que o inconsciente familiariza com aquela ferida, aciona o gatilho, é onde a pessoa explode. Quer falar, pastora Gi? Não, tava Ou a lembrando, área, não né? sei. Não, são muitas histórias, né? E nem um atendimento também que a pessoa ficou lá presa no portão esperando o pai. O pai falou que voltava, separou da mãe, foi embora e nunca mais voltou. Então aquela criança ficava esperando o pai. E quando se relacionou com o marido, aí não era a dor do problema com o marido, era a dor do pai que abandonou. E aí refletiu na vida adulta. Então é muito sério isso. Por isso que é importante se conhecer, entender os porquês. Depois até eu vou falar uma atividade aqui para vocês fazerem, né? Quando acontecer alguma situação, algumas perguntinhas para você fazer para si mesmo. Por que que eu tive essa reação? E buscar, porque aí você vai se conhecer e vai conseguir
se libertar disso, né? Exatamente. O nosso inconsciente, ele domina as nossas decisões. Ele domina as nossas decisões. Às vezes você fala assim, não, tem nada a ver isso daí. Tem sim, desde a hora que você acorda, qual a roupa que você vai vestir, qual que é o caminho que você vai pegar para o teu trabalho, o que que você vai fazer, qual que é a sua rotina. É tudo o seu inconsciente que está ali te direcionando o que fazer. Então é muito sério. É muito sério. Tem coisas que estão lá no nosso inconsciente, que nem a Ari falou ali na oração no começo, né, Ari? Tem coisas que eu não vou lembrar igual tá dentro do ventre da minha mãe. Mas tá tudo aqui na caixinha do inconsciente. Tá tudo aqui. Você viveu, né? Não tem como apagar. Então, ele está registrado no teu interior, está registrado lá no teu inconsciente. E às vezes tem situações que você nem sabe o porquê, mas pode estar relacionado desde quando você estava no ventre, algum trauma, alguma situação, algum susto, algum medo, alguma rejeição, sentimento de rejeição, o abandono, né? Quantas pessoas às vezes são abandonadas, são rejeitadas desde que a mãe e o pai descobrem que estão, né, gestando, no caso. Às vezes o pai vai embora, não assume, né, a responsabilidade, a mãe às vezes não quer, né, gestar, deseja, né, às vezes até retirar. Então tem várias situações que acabam gerando todo o sentimento que a mãe passa durante a gestação, e isso também passa para o bebê sente. E aí hoje nós somos um reflexo daquela criança que nós fomos. Então, tudo aquilo que a gente viveu, a gente vai refletir hoje. E muitas vezes nós não conseguimos compreender o porquê que nós temos alguns comportamentos. E aí, quando nós começamos a fazer a terapia, com a ajuda de um profissional, a gente começa a entender muitas coisas que às vezes não fazia sentido, começa a fazer sentido. A gente começa a ressignificar, porque a gente começa a se conhecer. Então, o Isso. autoconhecimento, ele é liberdade, é libertação. A partir do momento que a gente se dá a oportunidade de olhar para dentro, de entender qual é a raiz dos nossos comportamentos, né? Sempre tem uma causa, sempre tem um porquê dos nossos comportamentos. Só que às vezes a gente só vai empurrando com a barriga, vai levando a vida, e aquilo Não vai dá só prioridade. aumentando, e aí aquilo que não trata o comportamento vira doença, né? Aquilo que a gente não ressignifica, aquilo que a gente não fala, aquilo que a gente não identifica, acaba se transformando numa doença, às vezes, emocional, ou numa doença física, né? Exatamente. Que nem você falou, pode somatizar também. Somatiza. Esse gatilho, ele pode também somatizar. Ele Sim. não pode vir só através da raiva, através do choro, ou você ficar quieto. Não, ele pode também vir como alguma enfermidade no teu corpo. Uma depressão. Uma depressão, ansiedade. Exatamente. Exatamente. Abriu a comporta ali, filho, Uhum. e se tiver muita coisa, porque a tua reação, ela vai dizer qual que é o tamanho da tua ferida. Porque às vezes você tem uma reação e tem pessoas que falam assim, nossa, mas não foi nada. Não foi nada, capaz, isso não é nada. Mas para você foi. Mas para você foi. Por quê? Porque você sabe o que você passou. Você sabe qual que é o tamanho da sua ferida. Então, às vezes, pro outro não foi nada. Ah, eu esqueceu de pagar um boleto. Meu Deus! Mas esqueceu de pagar o boleto? Então, às vezes, para mim, pode ser que foi uma coisa, meu Deus. Mas pro outro, não. O outro, nossa, só esqueci. Ou deixar uma toalha em cima da cama. Dependendo para algumas pessoas, isso é um gatilho horrível. Aqui em casa é até engraçado, porque acontece uma situação assim da questão de horário, de relógio, de aceleramento, né? Eu sou aquela que gosta de chegar no horário, a Giovana chega atrasada e o Emerson gosta de chegar uma hora antes, né? Então sempre aquele aceleramento. E um dia até perguntei para ele, falei: o que aconteceu na tua infância
que você gosta de chegar muito cedo, assim, né, nos compromissos, você chega não meia hora antes, nem 20 minutos, é uma hora antes. E aí ele falou que quando ele era criança, tinha uma apresentação na escola, e ele era pequeno, assim, uns 8 anos mais ou menos, e ele queria muito dançar com uma menina. E aí naquele dia a mãe dele atrasou e ele chegou atrasado e ele não pôde dançar com aquela menina. Ah, Então aí eu meu falei Deus. assim, tá explicado. Então agora você quer sempre acelerar para você não perder. E aí entrou a perda. Então, assim, o relógio, né, a ansiedade, digamos assim, tudo bem que a gente tem que ter compromisso, tem que ter responsabilidades, mas aí esse comportamento vinha um reflexo daquilo que ele passou uma situação de perda lá atrás, lá na infância, né? Então, todos os nossos comportamentos são associados, estão totalmente relativizados àquilo que a gente viveu lá na nossa infância, né? Exatamente. Principalmente aqueles que são excessivos, né, pastora G? Com certeza. Igual o Wellington também. O Wellington, sempre quando a gente ia no mercado, meu Deus, ele enchia o carrinho de traquinas. Mas era muita traquinas. Falei, meu Deus, que gatilho que é esse? Aí perguntei pra ele, falei, amor, o que aconteceu? Porque é muita bolacha. Não tem. Aí ele falou, lá na infância, né? Que ele tinha muita vontade de comer e não podia. Ou que, né, alguém escondia dele a bolacha, ele não podia comer, né? Tanto que daí a primeira vez que ele teve o salário dele, ele foi lá e comprou uma caixa fechada de traquinas. Então, todos os nossos comportamentos, gente, tem um porquê. Verdade. Tem um porquê, né? E aí não é frescura, não é exagero. Então, ninguém reage ou age sem motivo, né? Tem um motivo. E os gatilhos é isso, gente. Falem aí para nós se vocês conseguiram compreender, se vocês conseguiram entender. Eu vi que a Clau colocou ali que uma chave virou. Ela Já peguei colocou uma mesmo. chave aqui. Isso mesmo. Ela colocou. Na verdade, o nosso gatilho sempre aponta para uma ferida não cuidada. Então, por isso que é importante cada uma fazer exercício de identificar o seu gatilho. Porque aí, identificando, vai identificar a ferida. Vai chegar na ferida para poder tratar. Sim, exatamente. Olha, a Ana Paula também falou, eu consegui entender tudo. Eu não tô conseguindo ler as meninas. Glória a Deus. E coisas assim que são muito fortes, como a Jé foi falando, sinalizando as raízes, principalmente a dor da rejeição e do abandono, é algo muito intenso. Porque como está muito relacionado a nossa a raiz, o nosso contexto familiar, né, onde tudo começou, que é o relacionamento com o pai, relacionamento com mãe, que é a nossa estrutura, que seria o nosso alicerce, e aí você sofre alguma rejeição lá, né, lá no início, ou um abandono, então isso reflete de uma forma muito profunda na nossa vida adulta. Então, às vezes, antes de você ser rejeitado, você rejeita. Antes de você abandonar, você abandona. E às vezes, antes de você perder, você já age de uma forma, né, desenfreada por medo de perder, por medo de não conquistar, porque você já perdeu muito lá atrás. Então, aí acaba tendo reações que são, né, impulsos emocionais por gatilhos, por medo de perder algo, ou por medo da rejeição, ou do abandono e tudo mais. Exatamente. E não somente na infância, mas, né, na vida adulta também. Igual, por exemplo, eu falei sobre a traição. Né? Então, a pessoa foi traída num outro relacionamento, e no relacionamento atual, né, por conta de alguns comportamentos que aconteciam lá e a pessoa sofreu lá no outro, ela acaba tendo o mesmo comportamento ali. Mas para quê? Para não sofrer de novo. Sim. É isso que a pessoa sentir a dor novamente, né? Exatamente, eu não quero sofrer isso de novo, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo mais. Aí o que acontece? Acontece totalmente ao contrário, né? Exatamente. A ter comportamentos que a outra pessoa não vai gostar, né? Que vai ser diferente. Então é como se o teu inconsciente estivesse atraindo aquela situação de novo. Mas entenda, não é para você sofrer e passar por aquilo de novo. É para você identificar e curar aquilo. Para não repetir. Mas
Mas enquanto você não identifica essa ferida, não trata essa ferida, porque, gente, hoje em dia, você tem a tecnologia. Você entra ali no YouTube e você consegue qualquer vídeo sobre o tema, sobre aquilo que você está passando, sobre aquela dor, sobre aquela ferida, você consegue ter essa informação. Né? Aqui a gente está recomendando a terapia, que é onde você vai olhar mais profundo, porque a psicanálise ela vai na raiz, não é o superficial. Então não é o que eu estou passando hoje, é o que eu passei lá atrás, né? Mas você tem acesso hoje para você chegar e olhar no YouTube um vídeo, para você correr atrás de informação e saber, para você poder trazer à luz aquilo que você está passando, gente. Verdade. Olha a Claudineia aí, ó, a chave que ela conseguiu identificar. Na infância, ela escrevia muitas cartas para o padrinho dela pedindo ajuda e ela não tinha respostas. E hoje ela manda mensagem para as pessoas, se as pessoas demoram a responder, ela chora igual criança. E ela se arrepende de ter mandado. Por quê? Porque é um gatilho emocional. Você já associa com aquilo que você viveu lá atrás. É como assim, digamos, eu vou mandar, não adianta eu mandar porque as pessoas não vão me responder. Então, já na hora que você manda a mensagem, você já manda com aquele sentimento de que você já não vai ser respondida. E que você não vai ter a resposta que você espera. Mas não é assim, né? Às vezes as pessoas não conseguem responder naquela hora. Não é naquele momento. Não é porque você está sendo rejeitado. Não é porque você está sendo deixado de lado. Né? Hoje, meu Deus, as pessoas têm tantos compromissos, têm tantos afazeres e não conseguem, às vezes, responder na hora. Mas e para você entender, Cláudio, que não é sobre você, né? A situação é sobre o que você viveu. Mas às vezes a pessoa não está te rejeitando, às vezes ela não está conseguindo te responder naquela hora, né? E é isso mesmo. Então a gente precisa entender os gatilhos, entender qual é a raiz. Quantas vezes a gente pega e fala, por exemplo, falou assim, vivi situação, por exemplo, com a minha mãe, com meu pai. Digamos, eu falo assim, eu não vou ser com meu filho desse jeito. E de repente seu filho tem um comportamento que é muito parecido com o que você tinha quando você era criança, e aí aciona um gatilho em você e você reage da mesma forma que a sua mãe e seu pai reagiam. Por quê? Porque é o exemplo que você tinha. É familiar. É aquilo que você recebia, era o familiar, então você acaba reproduzindo a mesma coisa, o mesmo comportamento, né? E é assim que as coisas vão se repetindo, são comportamentos repetitivos, né? Padrão de repetição familiar. E é importante também para que elas identifiquem, né? Eu separei aqui os seus próprios gatilhos. Então, como que vai identificar, né? Se perguntar o que mais me irrita hoje. Anota aí no papel, né? Ou responda para você mesmo. O que mais te irrita hoje? Que tipo de atitude te machuca rápido demais? Que você fica irritada rápido demais. Ou te dói rápido demais. Quando que você se sente pequena e invisível? Ou invisível? E a quarta, que situações fazem você reagir como criança? Que aí é quando a Gé falou, né? Chorei como uma criança. Porque no final a gente vai ter a atitude da criança. Nossa criança interior ali. Uhum. E aí a gente fica envergonhada, porque somos adultos, né? Temos que agir como adultos. Mas se a criança ali tá ferida e não é curado, você carrega isso. E aí você sangra em cima das pessoas, sem querer. Não é involuntário, não é por mal. Né? E aí uma atividade para as meninas, vou deixar essa aqui. Anotar na semana. Dicas para praticar. Reações que tiverem na semana. Perceber os padrões. E se perceber algo nesses gatilhos, pedir ajuda. Isso. Pedir ajuda. Por isso que o grupo terapêutico que a gente trabalha, as mulheres, às vezes, elas se ajudam só em contar suas histórias. Porque na hora que elas estão contando, a outra identifica. Meu Deus. Igual aqui, é uma chave que virou. É uma chave que vira. É uma chave que vira, a pessoa já identifica. Que nem a Clau agora não vai ficar mais triste quando alguém não responder ela, porque ela vai entender que. Ela fala, poxa, vamos mandar mensagem, a pessoa vai responder, né? Exatamente, é isso mesmo. Talvez você tenha, né, entendido que tudo o que foi falado aqui, que foi compartilhado, os exemplos que foram citados, você foi se identificando, como a Clau falou que, peguei uma chave, né? Uma chave virou aqui. Então, pode ser que você tenha compreendido algumas situações, e entendido que às vezes não é difícil, mas que às vezes você está só cansada, né? Cansada, às vezes, de carregar dores que ninguém viu. Cansadas de carregadores que nem você identificou.
Muitas vezes nem você sabe o porquê que você tem um determinado comportamento. Às vezes nem você sabe por que que você assume tantas responsabilidades. Às vezes nem você sabe por que que você reage de uma maneira impulsiva, né? Eu ouvi pessoas falar assim, eu não sei, eu tenho compulsão por compras, comprar. Porque às vezes não tinha quando era criança, né? Ou recebia só roupa usada, e aí quando cresceu tem aquela necessidade por medo de não ter, porque nunca teve, então acaba tendo esse gatilho, e aí acaba tendo essa compulsão. Então são situações que acontecem. Então eu quero que você hoje tenha uma pausa para refletir sobre tudo aquilo que foi falado aqui. Pode ser que você esteja cansada de ser forte o tempo todo. Pode ser que você esteja cansada de ter que não ter para quem chorar, não ter para quem recorrer, não ter para quem falar. Às vezes você pode estar cansada de ter que engolir os seus sentimentos. Porque às vezes muitas vezes quando você era criança, quando você chorava para sua mãe, para o seu pai, eles falavam, cala sua boca, chega de choro, engole esse choro. Engole o choro. E hoje você não tem para quem chorar, porque você acha que você não pode chorar, você não pode desabafar. E aí você acaba engolindo tudo aquilo. E tá tudo bem admitir tudo isso. Isso não é um problema. O problema é a gente carregar tudo isso sozinha. E nós estamos aqui para dizer que você não está sozinha, né? Olha só, eu estava assim e o que me ajudou foi quando eu fiz a minha primeira terapia. É isso aí, glória a Deus, Paula. Louvado seja Deus. Então, nós queremos convidar você hoje, né? Para que você tire esse momento agora, aonde você estiver, né? Ouvindo essa live, que você feche seus olhos um pouquinho e que você respire bem profundamente. Puxa o seu ar. Puxa e solta. Inspira, né? Respira e expira. Bem devagar. Puxa o ar e solta. Mais de uma vez. Enquanto você respira, você imagina agora que tudo isso que você está sentindo, que todo este peso, que toda essa angústia, toda essa ansiedade, né? Toda essa aflição do teu coração, que você está entregando ele para Deus agora. Cada vez que você solta o teu ar, é como se você estivesse entregando para Deus tudo aquilo que você tem carregado. Tudo aquilo que você tem carregado sozinha. Você não se sentindo sem ninguém para contar, sem ninguém para chorar, sem ninguém para abraçar. Às vezes aquela dor, entrega para Deus aquela dor que você nunca contou para ninguém. Entrega para Deus aquele medo que ficou escondido dentro de você. Aquela ferida antiga, aquele sentimento de se sentir abandonado o tempo todo, de achar que está sozinha. Entrega agora. Entrega sem vergonha, entrega sem ter culpa, entrega sem você entender ele. Mas entrega a Deus. Deixa o Espírito Santo tocar teu coração. Deixa o Espírito Santo te curar. Deixa o Espírito Santo te transformar de dentro para fora. Tudo aquilo que você tem carregado, tudo aquilo que tem sido um fardo, tudo aquilo que tem sido um peso, entrega para Deus. Lança aos pés da cruz. O Espírito Santo, ele pode te tocar onde você estiver, ele pode tocar as feridas, ele pode te tocar e te curar, ele pode te completar. Que você possa sentir a presença do Espírito Santo neste momento. Que você seja envolvida por este amor de Pai, este amor que supre, este amor que protege. Que você se sinta amada, que você se sinta protegida por aquele que te ama, aquele que te escolheu. Em nome de Jesus, que você venha viver um novo tempo, uma nova estação, entendendo que você não é rejeitada, que você não foi abandonada pelo Pai,
O Senhor te aceitou. Ele te adotou como filho e como filha. O Senhor te ama. O Espírito Santo, ele pode tocar. Abra seu coração para ele e deixa ele te tocar, deixa ele te envolver. E tudo aquilo que tem te paralisado, tudo aquilo que tem roubado a sua paz, tudo aquilo que tem tirado você do centro da vontade de Deus e muitas vezes até te impede de sentir a presença do Senhor, que você seja envolvida por esse amor que nos constrange, por este amor incrível do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que pode um pai, uma mãe abandonar o seu filho, mas o Senhor, ele não nos abandona. Ele te ama. Amém? Que você Amém. se sinta amada pelo Senhor, que você se sinta envolvida pela presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Maravilhoso. Nossa. Glória a Fui Deus. longe agora, fui longe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu me lembrei de um testemunho meu, quando eu casei, primeiro ano de casada, eu fiquei doente. Nessa oração eu lembrei. E eu me lembro que eu tava assim sozinha, me sentindo sozinha, porque né, naquela enfermidade ali, naquele problema. E eu fiz uma oração, falei, Deus, eu só queria um abraço do Senhor hoje, para saber que o Senhor tá ouvindo minha oração. Eu não sei porque eu tô passando por isso, né? Os médicos não acham o que eu tenho, mas assim, eu confio em ti. E aí foi uma pessoa na minha casa que há anos eu não via, e ela chegou na minha casa e falou assim: Olha, eu vim aqui hoje porque Deus mandou vir te dar um abraço. Eu não Ah, entendi nada, mas eu só tô vindo aqui para te dar esse abraço. E ela me deu esse abraço. E na semana seguinte, Deus falou comigo que a minha enfermidade, que aquele problema que eu tava passando não era para morte, mas que era para a glória de Deus. E que eu veria a glória de Deus. Eu fui curada, nunca mais passei por aquele problema. O Senhor restaurou minha saúde. E um ano Maravilha. depois veio minha filha, né? O Senhor restaurou e me deu ela de presente. Então, assim, Deus, ele não nos abandona. Por mais que às vezes você possa se sentir sozinha, se sentir abandonada, ninguém olha pra mim, nós temos, como a Ari falou, um pai. Esse pai amoroso que nos ama, que nos sustenta, que cuida da gente nos mínimos detalhes. E muitas coisas, muitas vezes, situações que a gente passa, né? Nós seremos usadas nisso lá na frente, né? Nosso testemunho vai curar outras pessoas. Então, é um processo só. É como a tempestade. Nenhuma tempestade, imagina se a gente ficasse aqui o tempo todo na tempestade, não dura para sempre. é. Né? O sol, né? A palavra de Deus fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao Pela amanhecer. manhã. Então, seja o que for que você esteja passando, vai passar. Né? Deus é contigo, fala com Deus. Não tem nenhuma oração que fique sem resposta. Verdade. Amém. Né? Isso mesmo. É isso aí, gente. E vocês Né? não estão sozinhas, meninas. Essa live é para convidar você, mulher, que precisa tirar esse tempo para você se priorizar, né? Nós estamos com um grupo terapêutico que vai iniciar agora dia 23 de fevereiro. Vai ser numa segunda-feira à noite, nós vamos fazer, né? E nós estamos fazendo esse grupo para abençoar você. Então, você vai investir um valor simbólico, como se fosse o valor de uma terapia, só que você vai fazer 5 terapias em grupo. E a terapia em grupo, ela tem a mesma eficácia do que uma terapia individual. E é maravilhoso, porque às vezes você não é obrigada a você se manifestar, não é obrigada a você falar se você não quiser. E é maravilhoso como o Espírito Santo age, porque às vezes a história é da outra mulher. Você vai se identificar e algo você vai... É uma chave. É uma chave que vira ali de uma palavra, ou de uma frase que foi dita, ou de uma história que você escutou, que é parecida com a sua. Então, o grupo terapêutico é maravilhoso. Então, se priorize. Talvez você prioriza tantas coisas na tua vida e você não olha para você. Então, esse grupo terapêutico Anula, né? é para te abençoar. Nós poderíamos fazer sem cobrar, mas nós cobramos um valor simbólico porque você precisa também se comprometer com os processos da tua vida, né? E quando Investir em você você. acaba investindo em você, porque o fato de investir em você também é uma cura. Exatamente.
também é uma cura, já começa aí. Não, eu vou tirar daqui para investir em mim, investir no meu emocional. Eu Porque mereço, né? eu mereço, o nosso emocional, ele rege todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. É impressionante, né? E o melhor de tudo, nosso princípio é cristão. Então a gente traz o Senhor para as nossas terapias. E isso Exatamente. é o principal, né, Ari? Exatamente. Eu, depois que eu comecei a cuidar de mim, olhar para dentro de mim, me dei a oportunidade, né, de passar por esses processos. Eu sou outra pessoa, né? Até esses dias a minha pastora mesmo falou assim: Meu Deus, a Ariela é outra pessoa, nitidamente, corpo, alma, e espírito, é tudo. A gente vê ela, né? É reflexo. Mas é por quê? Porque quando a gente olha para dentro, quando a gente dá a oportunidade de acessar aqueles lugares que estão escondidos dentro de nós, da nossa alma, e aí nós nos permitimos a tocar em feridas que estão ali sem cura. Aí quando essas feridas são curadas, são cicatrizadas, a gente rompe e a gente avança e vive o propósito e vive as promessas e aí tá tudo bem. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. O convite fica feito para vocês, meninas. Nós vamos colocar lá no nosso story, né, o link do grupo terapêutico, o link da inscrição e passar essas informações certinho para vocês, ou vocês podem chamar qualquer uma de nós três para tirar dúvida. Nós vamos estar à disposição de vocês, tá bom? Isso Se aí. organizem e se priorizem. Esse é o principal, né? Primeiro Deus em tudo e depois você, né? Porque o mandamento fala: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a você mesmo. Então, como que você vai cuidar do seu filho? Como que você vai cuidar do seu marido? Como que você vai cuidar lá no seu trabalho se você não está cuidando de você? Como que as outras coisas vão estar bem se você não está bem? Você é importante, né? Com certeza, muito importante. Como diz uma amiga minha, né? Você é filha do rei, então viva como se fosse filha. Não E adianta você ser filha de Deus, tem que viver como se fosse filha. E filha do rei só tem as melhores coisas. Até ali no livro que eu estava lendo hoje, filha do rei não mendiga amor, transborda propósito. Então é isso. Ó, Né? Venha para o grupo Florescer com propósito. isso aí. Que lindo, Até glória a rimou, Deus. né? glória a É Deus. isso mesmo, verdade. E Que lindo. e se você não pode entrar nesse grupo agora, né? Nesse grupo que nós vamos fazer dia 23, entre lá no grupo, né? Para ficar atenta quando que vai ser o próximo. Aí você já também se programa para isso. Né? Isso aí. É isso, mulheres lindas do meu coração. Então, é isso, gente. Agradecemos vocês por estarem aqui, né? Para estar nos prestigiando também, por assistir. Obrigado, meninas, né? Elas são maravilhosas estarem aqui com a gente. Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, que o nome do Senhor seja glorificado sempre, porque tudo que nós fazemos é para a honra e glória dele, né? Para que realmente o reino seja expandido e que pessoas sejam curadas e que possam romper e acessar as promessas de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Tirem uma foto Amém. aí, postem, né? Marquem a gente também. Vamos tirar um print, tire um print. Tira um print aí que pra mim. Ari, tira daí. Vou tirar um print. Tira lá, gente. Tirei. Deus abençoe, Paola. Deus abençoe sua vida, viu? Beijo, Paola. Em nome de Jesus. abençoe. Tchau, Lê. Um grande abraço. Fica com Deus. Até Paulinha mais. também. Tchau, tchau. Deus abençoe. Beijo. Tchau. Deus abençoe.